Então, bem-vindos, oitavo ano, a mais uma videoaula de Biologia. Hoje, sexta-feira, dia 24 de setembro. Não se esqueçam que próxima semana nós teremos aí a nossa videoaula de revisão referente aí ao assunto do nosso TD do mês de setembro. Então, na videoaula de hoje, nós vamos dar aí continuidade ao estudo do sistema glandular, que nós já vimos aí que, trabalhando em parceria com o sistema nervoso, mantém aí todo o funcionamento do nosso organismo. Então, como eu sempre costumo dizer para vocês, assistam a videoaula com calma, façam as anotações necessárias. Caso fiquem com dúvidas, né, mandem essas dúvidas na nossa sala virtual. E para quem está aí no presencial, já que na nossa sexta-feira as aulas, tanto para o presencial como para o virtual, são aula gravada, vocês tiram as dúvidas no decorrer da semana. Então, vamos dar continuidade à explicação do conteúdo. Então, turma, a hipófise é uma glândula endócrina situada na base do diencéfalo, logo abaixo do hipotálamo, em uma depressão do osso esfenoide chamada cella túrcida. A hipófise é dividida em duas partes, que nós a chamamos de lobos. Temos o lobo anterior, ou adenohipófise, e temos o lobo posterior, ou neurohipófise. Então, um tem origem epitelial e o outro tem origem nervosa. E aí, turma, a hipófise ela tem aí um papel bem interessante, pois ela regula as outras glândulas endócrinas por meio dos, olha aí, palavrazinha que eu usei no começo da videoaula, por meio dos neurônios chamados tróficos, ou seja, hormônios que atuam sobre o funcionamento de outras glândulas. Então, para vocês entenderem melhor, é como se a hipófise fosse a glândula mestra que coordena ali todas as outras glândulas do nosso organismo, e esse controle aí, essa ação de regular é feita por meio do hormônio chamado trófico. Então, falando aí agora da adenohipófise, ou como nós vimos anteriormente, né, o lobo anterior, que tem origem epitelial. Estamos vendo aí na imagem a localização aproximada desta glândula, né, da adenohipófise, que ela produz, certo? Quando ele fala assim, secretora, é produtora dos hormônios tróficos. E aí, essa glândula ela produz os seguintes hormônios. Então, turma, o primeiro aí hormônio produzido pela adenohipófise é o chamado hormônio, olha só a palavra, somatotrófico, ou, já que o nome é tão complexo, STH. Então, turma, esse hormônio, ele regula o crescimento dos ossos, ele estimula a síntese, ou seja, a produção de proteínas e também regula aí o nosso metabolismo. Sua deficiência pode ocasionar o nanismo hipofisário, ou seja, uma deficiência no crescimento, já que ele estimula aí o crescimento dos ossos. Já o seu excesso pode ocasionar o chamado gigantismo e acromegalia, caracterizada pelo crescimento de algumas regiões do corpo, e essas regiões seriam as mãos, pés, orelhas e queixo. Então, olha só. Quando o STH está em excesso, na fase ali da infância, ele ocasiona o gigantismo. Quando ele ocorre no adulto, né, aí o problema ocasionado por ele é chamado de acromegalia. Outro hormônio aí produzido pela adenohipófise é o chamado hormônio
tireotrófico, ou TSH. Esse hormônio ele é responsável por regular a atividade secretora da tireoide. No caso da sua deficiência, pode significar uma alta produção de T3 e T4 pela tireoide, como ocorre no hipertireoidismo. Quando em excesso, pode significar que está ocorrendo uma baixa produção do T3 e T4 pela tireoide, o que indicaria então um hipotireoidismo primário ou tireoide de Hashimoto. Outro hormônio então aí também produzido pela adenohipófise é o chamado hormônio adrenocorticotrófico, o ACTH, que regula a atividade secretora do córtex das suprarrenais, também chamadas de adrenais. Já o hormônio fólico estimulante, o FSH, atua nos ovários e nos testículos, que são glândulas que produzem as células reprodutoras feminina e masculina, chamados também de ovócito e espermatozoide, respectivamente, turma, promovendo a maturação, ou seja, o desenvolvimento e amadurecimento dessas células. Temos também aí o hormônio luteinizante, o LH, que estimula o ovário a produzir a progesterona, os testículos a produzirem a testosterona, que induz a ovulação. Temos aí também o hormônio lactogênio, o LTH, que atua nas glândulas mamárias, que já foram citadas aí em aulas anteriores, estimulando a produção de leite, e também produz o hormônio prolactina, que estimula a produção do leite materno. Já a neurohipófise produz os seguintes hormônios. Temos aí o hormônio antidiurético, o ADH, ou vasopressina, que propicia a absorção de água nos túbulos renais, reduzindo o volume de água na urina e atua nas paredes das artérias, determinando a contração. Sua deficiência pode causar uma eliminação excessiva de urina chamada diabetes insípidos. Sua ação também pode ser inibida em pessoas saudáveis pelo consumo de bebidas alcoólicas. Então, turma, por isso que é comum as pessoas se queixarem de uma vontade constante de urinar quando estão ingerindo esse tipo de substância. É por causa aí que a produção desse hormônio, o ADH ou vasopressina, é inibido, está em baixa quantidade, e aí a produção de urina ocorre com uma frequência maior. Temos agora aí a ocitocina, ou pitocina, ou oxitocina. Estimula as contrações da musculatura uterina por ocasião do parto e das glândulas mamárias, facilitando então aí a liberação do leite. Então, vamos agora falar sobre a tireoide, certo? Para quem está aí acompanhando a página 261 do nosso livro. Então, turma, a tireoide ela é uma glândula que está situada na porção anterior do pescoço, mais ou menos ali na altura do início da nossa traqueia. E ela é responsável pela produção de 3 hormônios. A T3, chamada de triodotironina, a T4, chamada de tiroxina, e a calcitocina. Então, agora nós vamos aí falar sobre a importância de cada um
desses hormônios que são produzidos aí por nossa tireoide. A tiroxina atua no desenvolvimento e na maturação dos animais vertebrados, que são aqueles animais que possuem a coluna vertebral. Esses hormônios são derivados da tirosina e contêm iodo em sua constituição molecular. Ela também, turma, controla a pressão sanguínea, o ritmo cardíaco e as funções sexuais. No caso de deficiência, que é caracterizada aí pelo hipotireoidismo, e seu excesso, né, quando tem muita T3 no nosso organismo, isso acaba ocasionando aí um quadro chamado de hipertireoidismo. Então, pelo que nós podemos observar, nem podemos ter carência de hormônio, mas também não podemos ter hormônio em excesso. Ambas as situações acabam ocasionando aí prejuízo ao nosso organismo. A calcitocina é responsável pela regulação da concentração de cálcio nos nossos ossos. Assim, ela reduz a quantidade de cálcio no sangue, depositando-o em nossos ossos. Um pouco impactante, não é mesmo, sextou, nessa nossa imagem aí? Pois bem, vamos aí só entender algumas situações onde essa nossa tireoide, né, essa glândula, o que pode ocorrer com ela quando ela não está funcionando da forma correta. Então, temos aí uma pergunta. O que é o bócio endêmico? Então, turma, o bócio endêmico tem relação com a malnutrição de iodo, como nós vimos aí, né? Assim, a glândula tireoide cresce a fim de suprir sua função. A prevenção contra o bócio endêmico é feita com a adição de iodo no sal de cozinha, que faz parte aí da nossa alimentação. Então, se vocês aí observarem, com certeza vocês vão olhar, vocês vão observar a partir de agora. Essa informação ela é representada aí nas embalagens do sal de cozinha, né? Que contém iodo. E aí nós vimos aí a importância desse iodo. Então, quando o nosso corpo tem carência de iodo, a nossa tireoide cresce, aumenta de tamanho para suprir aí essa carência. O que nós, pela imagem, aí, como nós estamos percebendo, não é algo muito confortável. Falando agora sobre as glândulas paratireoides, página 263, nós temos aí 4 no total. E elas localizam-se na parte posterior da tireoide. Elas produzem o hormônio paratormônio, que é responsável por controlar os níveis de cálcio no nosso organismo. Então, turma, dando aí continuidade, as duas glândulas suprarrenais, elas estão localizadas acima dos nossos rins e apresentam duas regiões chamadas córtex e medula. O córtex produz os hormônios corticoesteroides, cujas funções são controlar o metabolismo do cálcio e do potássio e aproveitar os carboidratos e sais minerais. Já no caso da medula, ela produz os hormônios adrenalina e noradrenalina. A adrenalina, como vimos, é uma grande responsável pela reação de luta ou fuga. Isso porque ela controla os batimentos cardíacos e a nossa pressão arterial, contrai os vasos sanguíneos e aumenta a frequência respiratória, ou seja, ela prepara o nosso corpo para situações que exigem mais força ou agilidade. No caso da noradrenalina, tem a ação similar à da adrenalina e elas são produzidas pela medula, uma das partes aí das glândulas suprarrenais. Falando aí do pâncreas, né, nós já falamos sobre esta
este órgão aí em outras aulas, né, que nós agora estamos vendo que ele é uma glândula, ele possui característica mista, certo? Ele tem funções endócrinas, certo? Que aí no caso da produção de insulina e do glucagon. No caso da insulina, né, a função é controlar o metabolismo, ou seja, a produção de glicose pelos tecidos do corpo, favorecendo o aumento da velocidade do transporte da glicose para dentro das nossas células. Sua falta resulta no aumento da taxa de glicose no sangue, gerando aí uma patologia, ou seja, uma doença chamada diabetes. Já no caso do glucagon, sua liberação está vinculada à baixa de glicose, ou seja, de açúcar no nosso sangue. Continuando aí, estamos falando do glucagon, ele então faz com que o fígado converta o glicogênio armazenado em glicose, que é liberado na nossa corrente sanguínea, restabelecendo aí o seu nível correto. Como função exócrina, o pâncreas produz o chamado suco pancreático, que é eliminado na primeira porção do intestino delgado, chamada de duodeno, auxiliando a digestão, conforme nós estudamos anteriormente. A reprodução humana, ou seja, o processo pelo qual se origina um novo ser humano, acontece pela união, turma, de duas células diferentes que se complementam. A primeira é chamada de ovócito, proveniente do corpo da mulher, e a segunda delas é o espermatozoide, proveniente do corpo do homem. A partir da união dessas duas células, chamadas células reprodutivas, que nós a chamamos de gametas, forma-se um embrião que irá se desenvolver no interior do corpo feminino em um órgão chamado útero, transformando-se então em um bebê. As gônadas são estruturas importantíssimas nesse processo. Elas se encarregam de produzir as células reprodutivas masculinas e femininas. Os testículos são as gônadas masculinas e os ovários as femininas. Mas seu papel não se resume apenas a isso. Elas produzem, além dos gametas, hormônios relacionados com a reprodução. Esses hormônios, turma, não só determinam características do corpo feminino e do masculino, como também prepara esse corpo para a reprodução. Você já deve ter percebido que o corpo dos adultos é bem diferente do corpo das crianças. E não é só na estrutura. A voz, a distribuição de quantidade de pelos, as mamas e os quadris, aí no caso das mulheres, os ombros nos homens, dentre outras características. Essas características também se devem aos hormônios produzidos pelas gônadas. Então, turma, falando agora aí sobre os ovários, aí é uma estrutura pertencente somente ao corpo feminino. Esses ovários produzem os gametas femininos, que nós já citamos aí durante a aula de hoje, chamados ovócitos. E os hormônios sexuais femininos também aí são produzidos pelos ovários. Esses hormônios, turma, seriam o estrogênio, que determina o aparecimento das características sexuais secundárias femininas, como o desenvolvimento das mamas e o alargamento dos quadris, e induz o amadurecimento dos órgãos genitais.